Olá, esse é o Pode Licitar. O nosso bate-papo leve e descontraído sobre licitações e contratos. Eu sou Bárbara Gadelha. Eu sou Michele Vieira e no episódio de hoje nós vamos falar sobre a auditoria e a governança das contratações. E pra gente falar de auditoria, a gente trouxe nada mais nada menos do que um auditor. E não é qualquer auditor. É um auditor que é detentor do maior fã-clube de auditores que o Brasil já viu. Porque a gente vem recebendo aqui encomendas de perguntas, de coisas que não podem falar no episódio com ele, não podem faltar no episódio com ele. Hoje nós temos a honra de receber Justiniano Neto. Bem-vindo, Justiniano. Ok, muito obrigado. E para todos ver, eu sou um homem negro, de cabelos curtos, 1,88 m, 85 quilos. Estou vestindo uma camisa branca com um blazer azul. Dito isso, eu saúdo o seleto público do Pode Licitar, agradeço penhoradamente o convite feito por Michele e Bárbara Gadelha. Muito me honra estar aqui e esforçar-me-ei para tentar corresponder a tanta expectativa. Eu devo dizer ainda só mais um detalhezinho antes da gente começar a conversar, apesar do papo ser leve e descontraído, que a ignorância é companheira da coragem, porque se naquele evento que eu participei com vocês no Rio, eu soubesse com quem eu estava falando, certamente ia abalar meu sistema nervoso sanguíneo e ia comprometer o meu desempenho e eu não ia receber o convite de estar aqui. Deixa de ser bobo, eu ia até explicar isso, como que nós nos conhecemos, gente. Por mais inusitado que seja, Justiniano estava num evento em que ele estava nos auditando, no caso. Então a gente começou no evento de auditoria do Ministério da Saúde, que foi promovido, a gente até comentou em alguns episódios aqui, que foi realizado aqui no Rio, com toda a rede federal de hospitais e institutos, e ele foi um dos palestrantes desse movimento. Tiveram algumas oficinas, foi bem divertido, foi bem bacana o evento, e Justiniano estava lá, e a gente ficou simplesmente encantadas com a apresentação dele. Ele falou, não podemos perder a oportunidade. Verdade. Fomos audaciosas? Sim. Um pouco. No intervalo eu falei, Bárbara, vai falar com o Justiniano, vai chamar o Justiniano. Ela, mas agora? Eu falei, agora? Chama esse rapaz agora. E eis aqui, Justiniano, para encantar vocês como nos encantou. E graças a Deus hoje, um grande amigo pra gente. Seja muito bem-vindo, Justiniano. Muito obrigado. E eu vou aproveitar então essa grande audiência que o Justiniano vai trazer pra gente e pedir pro pessoal se inscrever no nosso canal. Porque a gente fala que a gente fala muito de gestão por competência, nós não temos competência para ser youtubers. Então a gente acaba que esquece de pedir seguidores. Então eu vou aproveitar que tem uma incrível audiência hoje, vou pedir esses seguidores aí, galera que é fã-clube do Justiniano, segue a gente aqui no @Pode Licitar no YouTube e também lá no Instagram no @Pode Licitar. E pra quem não conhece o Justiniano, pros nossos seguidores que estão pensando, meu Deus, elas são tietes dele, por quê? Vamos explicar quem é Justiniano, primeiro dando uma palhinha sobre o currículo dele. Então o Justiniano, ele é administrador no Serviço Público Federal, é especialista em Direito Disciplinar e Avaliação e Monitoramento pela Fiocruz, também é especialista em Gestão Pública e tem experiência na logística de bens para execução de programas sociais de execução descentralizada. Foi membro da Comissão de Ética da Rede de Ética do Poder Executivo Federal. Foi pregoeiro, então olha só, ele entende ética, ele é pregoeiro, ele faz tudo, gente. Foi presidente da Comissão de Licitação do Ministério da Comissão de Licitação destinada a processar e julgar as licitações no âmbito do Ministério da Saúde. Foi analista de pagamentos especiais do Centro de Operações Financeiras da Petrobras. Tem um certificado Yellow Belt em Lean Six Sigma, que eu não sei nem o que significa, mas ele vai explicar pra gente. Em 2008, ele foi laureado com o prêmio Mérito Acadêmico em Administração. E em 2021, foi homenageado pelo Conselho Regional de Administração do Distrito Federal em reconhecimento e agradecimento pelo relevante serviço prestado na área da ciência e administração. E agora, em 2023, ele recebeu a moção de congratulações e aplausos concedidas pela Câmara Municipal de Vereadores de Nova Fátima, na Bahia. Atualmente, ele exerce o encargo de chefe da seção de auditoria do Distrito Federal e auditorias especiais, onde desenvolve, além de tudo, o gerenciamento do setor e a coordenação da supervisão das auditorias que são executadas pelo Ministério da Saúde. Portanto, sim, ele é o nosso auditor.
E é torcedor do Bahia, meu E é povo! torcedor do Bahia. Aí você corta o clima. Eu sou torcedor do campeão, do atual campeão, com algumas rodadas de antecedência. Inclusive, o meu time foi campeão num exercício de eficiência, eficácia e efetividade. Se você quiser algum dia na sua aula dar exemplo de eficiência, eficácia e efetividade, você pega o exemplo do Colossal Baiano neste ano, que vai cair como uma luva, todo mundo vai entender. Eu queria dizer que eu podia usar o meu Botafogo, mas meu Botafogo vai ter que pagar psicólogo pra mim até o final desse campeonato. Então eu vou usar o Bahia mesmo, que já tá garantido, né? A gente estava aqui comemorando 2 botafoguenses reunidas, mas aí o Botafogo prejudica a gente. Mas vai acontecer ainda, porque Botafogo é símbolo de esperança. Esperança, por exemplo, da nova lei 14.103, que tá chegando aí para mudar o cenário da administração pública como um todo. Botafogo e Bahia tem muito a ver aí com... resiliência. É só Antes da gente entrar nos temas, a gente recebeu uma encomenda do YouTube que era pra você dar uma palhinha sobre a sua história de vida. Ficamos até curiosos pra saber o que vem por aí. Disseram que foi uma fã. Não podia deixar de perguntar, por exemplo, como você passou em 5 concursos aí de redação, como que você, quem te levava pro colégio, com quem você morou. Falou que tem umas coisas que a gente precisa saber e me mandou de trazer os lencinhos, porque era emoção garantida. Vixe. Então vamos lá, eu vou tentar ser sintético, porque a caminhada realmente é longa. Eu sou um sujeito da zona rural de um município chamado Gavião, na Bahia, né? Lá no semiárido baiano, também conhecido como Polígono das Secas. É uma região que, segundo a ONU, é uma das mais inóspitas do planeta, né? E é por conta da seca cíclica e secular. Lá, inclusive, neste momento que estamos aqui, meus conterrâneos estão enfrentando uma longa estiagem, e toda vez que chega essa longa estiagem, falta alimento para os animais, falta água, e é a subsistência deles, né? Então, aí você imagina como é a dinâmica econômica de um lugar que as pessoas vivem de subsistência, vivem a partir da criação de caprinos e ovinos, e alguns bovinos, e de repente se depara com um contexto de seca, um contexto de escassez. Então, assim, eu venho desse lugar, Gavião tem pouco mais de 4.000 habitantes, e para completar, eu sou ainda da zona rural de Gavião. Enfim, essa parte inicial que as pessoas gostam de ouvir, não vou aqui romantizar de certo modo, né? Mas também eu não olho como sendo algo que foi tão árduo assim, porque à época eu não tinha nem muita consciência do que estava acontecendo. Aí o que ocorreu foi que minha mãe, uma mulher de muita visão, e a minha mãe não fazia gestão de riscos, aí é que está o ponto, ela não fazia gestão de riscos. O que é que ela fez? Eu me alfabetizei numa escola mista na zona rural, ela me colocou na 2ª série para estudar em Nova Fátima, uma cidade vizinha. Só que não tinha transporte escolar. Minha mãe voltou a estudar e passou a me acompanhar. Só que lá para o mês de julho nasce meu irmão mais novo, aí minha mãe tem que interromper esse processo de me acompanhar, e aí a gestão de risco dela, o apetite a risco dela foi ao máximo, porque ela me coloca para ir sozinho, pegando carona numa BR. Por sorte, eu sou um sujeito criado às margens de uma BR, então eu tinha facilidade de ter contato com carros, e entendo esse contato com carros, eu nunca fiquei um dia sem ir para a escola. Então, essa questão de falar de política pública, para mim não é nenhuma novidade. Eu sou um sujeito que tem um exemplo de vivência de quando a política pública funciona e quando a política pública não funciona. Então, eu estudei até a 5ª sem transporte escolar, indo nessas condições. Alguns dos meus contemporâneos também da comunidade rural passou pelo mesmo processo, né? A partir daí, passamos aí naquelas circunstâncias daqueles carros abertos, né? Carro a botijão de gás. Então, até a 8ª, né? Exatamente os anos 2000, a gente ia nessas circunstâncias, naqueles carros, digamos assim, clandestinos, né? A partir dos anos 2000, aí passou a ter ônibus, a coisa ficou um pouco mais acomodada. Aí eu termino meu ensino médio em Nova Fátima.
No ano que eu termino o ensino médio, eu passo no Enem, aí eu ganho uma bolsa em Salvador, aí o apetite a risco da minha mãe aumenta mais ainda, me manda com 17 anos para Salvador, para casa de amigos, inclusive amigos que me acolheu e me acolhem muito bem até hoje, e muito da minha, digamos assim, transformação educacional e por conseguinte, social, eu devo a esse suporte que eu recebi em Salvador. E lá eu fico ao longo de 8 anos, termino a faculdade, começo a trabalhar, foi aí que eu fui ser terceirizado na Petrobras, aí começa esse esquema de empresa terceirizada em que não paga a minha rescisão, eu entendo que ali ainda não é o caminho e que eu devo estudar para concurso. Aí eu resolvo estudar para concurso, passo aqui no Ministério da Saúde, assumo o início de 2012 e de forma sintética aqui estou eu. De forma sintética que está você. Parabéns, realmente. Quem fez essas encomendas não mentiu. Valia muito a pena começar esse episódio contando a sua história, que é a história de muitos dos nossos brasileiros aí, guerreiros, e que vencem na vida e viram inspiração, né? Você realmente é inspiração para muitos. É pra gente, é pra seus amigos, porque você realmente tem um fã-clube absurdo. As pessoas nem sabiam se era hoje a sua gravação e o meu Instagram bombou dizendo: é Justiniano, dessa vez é ele. É ele, é a vez do Justiniano. A gente vai bater um papo muito legal, eu tenho certeza que a gente vai aprender muito aqui hoje. Com tudo, com a história de vida e com tudo que você tem pra oferecer. Então, pra começar nosso bate-papo de hoje, eu quero te perguntar o seguinte: qual é a diferença entre o controle interno e a auditoria? Vamos começar leve, hein? Vai ser leve, mas o assunto, ele não é leve, né? Não é leve. Porque para a gente entender exatamente a diferença da auditoria interna para o controle interno, a gente tem que ir para o artigo 70 da Constituição, e lá a gente vai entender o que a Constituição chamou de sistema de controle interno. É aí que reside a maior parte da confusão. Porque quando a Constituição chama do sistema de controle interno, muita gente não consegue conceber e causa certa estranheza, a auditoria interna está dentro desse sistema. Porque aí passa a confundir os conceitos controle interno com auditoria interna, que são coisas distintas, né? Você tem uma ideia, como eu já disse aqui, a auditoria interna, ela compõe o sistema de controle interno. Quem é hoje aqui no Brasil, no Poder Executivo Federal, que exerce esse papel no sistema de controle interno? A CGU. Esse papel é exercido pela CGU, né, enquanto Poder Executivo Federal, e aí ela tem lá o papel dela, né, que é avaliar a ação governamental, a gestão dos administradores públicos federais e também a aplicação dos recursos públicos por entidades privadas. Só que tem também algumas auditorias, como vocês citam aí, a do SUS, né? A do SUS, ela também tem uma atuação de forma complementar, né? Elas não se repelem, se completam. E nessa perspectiva, a gente começa, avançando no conceito, a gente começa a entender também que nós temos um outro ator muito relevante nesse papel, que é o TCU. Este, por sua vez, se distingue de todos nós porque ele vai ter uma atuação de controle externo. E aí ele tem um papel muito específico, né? É um papel de auxílio ao Congresso Nacional, que é o seu titular, né? E ele vai ter aquele poder de julgar contas, de apreciar legalidade de atos, ele fiscaliza a aplicação de recursos, a parte que com certeza vocês aí que são da gestão gostam muito, né? Ele aplica sanções, né? Ele aplica sanções, aí está lá, salvo engano, é na LOTCU, né? Artigo 57 e 58. Se tu simplesmente desobedecer a lei, multa. Se tu desobedece a lei e ainda causa dano, devolução, e assim sucessivamente. Então, e nós, como nós atuamos? Olha, nós atuamos fazendo esse caminho e dizendo ao TCU, o caso dela é de devolução, vai buscar. Obrigada.
Bem mais tranquilo agora. A gente costuma brincar que chega o carro preto de letras douradas, né? Quando a gente faz bobagem, chega o Uber preto de letras douradas ou vem um boleto, assim, pra você pagar no seu imposto de renda com um valorzinho que o TCU determinou ali que você deveria restituir. Mas eles parcelam, dependendo do valor, parcelam. A gente negocia esse pagamento. Mas continua, querido. Essa contextualização, né, e voltando ao conceito de controle interno, tal qual a gente foge do que a Constituição positivou, vamos falar, então, daquele controle interno que é o que nós exercemos no dia a dia, que é o que chamam de controle primário, né? Aquele que está lá na segunda linha, aquele que está na segunda linha. Então, esse que está na segunda linha, a lei A14, né, que tem gente que não quer que chame da nova lei de licitação. Eu vou chamar da nova lei até que saia outra. Enquanto não sair uma que substitua, eu vou continuar chamando da nova lei de licitação. Então, o que é que ela diz? Está lá, do artigo 169, salvo engano, até 173. Ela fala linhas de defesa. Os estudiosos já estão defendendo aí, os acadêmicos, que não é linha de defesa, porque não se trata de uma trincheira, né? E que estes controles têm que funcionar concomitante. Então, não significa dizer que eu passo da um, que eu vou para a segunda. Não, não. Essa atuação deve ser, inclusive, concomitante. Daí, o pessoal renegar um pouco a expressão linha de defesa e se alinhar mais a apenas chamar linha ou simplesmente linha de repórter, né? E nesse caminho, vocês são especialistas nisso, nós temos o papel das ASCIs, né? São aquelas assessorias de controle interno, que exercem esse papel na segunda linha, enquanto controle interno do órgão ou da entidade, né? Nós temos assessoria jurídica, que também atua ali na segunda linha. Isso é uma coisa que nós temos que ter esta exata compreensão, porque ela não é um ente apartado, não, ela também é uma linha de defesa. Quando você desce mais um pouco, aí você chega naquela linha que é a nossa linha, né? Eu me coloco o tempo todo como se eu ainda estivesse conduzindo um pregão. Na verdade, eu estou na outra linha. Mas, ok, a linha ali de atuação do gestor, né? Aquela linha do chamado controle primário, aquele checklist que ele faz, aquela cautela adicional que ele tem de revisar os atos para evitar o pisar na casca de banana, é o que eu chamo de autodefesa. Não é ninguém, é ele que está se defendendo ali naquela linha, né? E nós temos que, de certo modo, potencializar essas ações e potencializar boas práticas que incentivem a atuação nesta linha inicial. Porque se você aguarda para a segunda linha tem um papel mais revisional. Ela não tem perna para alcançar tudo. Ela não tem olhos, ela não é onipresente, onipotente, onisciente, que está em todos os ambientes, não. O gestor ele tem que adotar algumas cautelas. Eu vou fazer aqui só uma analogia, que é a mesma analogia que eu faço da tripartição do SUS, que todo mundo diz aí de forma poética que o SUS é tripartite, não é isso? União, Estado, município. Sabe qual é a tripartição da saúde que eu acho que deve funcionar? É a tripartição que do gestor, o profissional de saúde, e o paciente. Porque se o paciente não tiver autocuidado, não adianta. O paciente tem que ser um ator, ele tem que ser corresponsável pela sua própria saúde. Então, assim, nessa tripartição, eu faço a analogia com a questão da gestão dessas linhas. Não vai ser a auditoria interna governamental que vai zelar pelo risco da gestão contratual da Bárbara Gadelha, né, da Michele. Não vai ser a unidade de ASCI, das unidades de Vossas Excelências, que não vamos citar nomes por questão de LGPD, né, que vai zelar, que vai resguardar pelos atos. Antes de qualquer coisa, quem tem que resguardar pelos atos é o agente. Né? Então, o agente adota suas cautelas, só que o órgão tem que estar devidamente estruturado e com ferramentas para dar todo o suporte, senão de nada faz sentido a governança. Ok? Então, é importante que se diga isso. E avançando, vamos distinguir também o papel da auditoria interna. O que é que ela não é?
Porque se eu começar a fazer confusão da atuação da auditoria interna com a atuação de controle interno, com a atuação de quem está executando, vai acontecer o que os acadêmicos chamam de sangramento das linhas. Daqui a pouco eu vou estar saindo aqui do meu papel de auditário e estou indo atuar como se gestor fosse. Não é o caso. Não é o caso. Até porque eu acho muito petulante quem está na terceira linha tentar dizer ao gestor qual é o risco dele. Não faz sentido. Quem conhece o seu risco é você. Não sou eu que vou dizer qual é o seu risco. Eu posso analisar se você está fazendo esse mapeamento de risco corretamente. Eu posso analisar se você não está agindo com uma certa imprudência no seu apetite a risco. Mas eu dizer qual é o seu risco, eu não faço parte dessa corrente, né? E, antes de qualquer coisa, quem atua na auditoria interna atua numa atividade de aconselhamento. Nada daquilo de pé na porta, né? Aquela coisa policialesca. Não, conceitualmente, nós somos uma atividade de aconselhamento. Nós não somos... o auditado não é contraparte. Ele não é contraparte. A nossa atuação é uma atuação que deve ser de aconselhamento e deve ser uma atuação de apoio à governança. Nós temos que fazer esse elo e dar este suporte à governança, né? E também, e aí qualquer conceito que você pegar no Google vai dizer lá que nosso objetivo maior, enquanto auditoria interna, é adicionar e proteger o valor da organização. E quando a gente tem esse papel de adicionar e proteger o valor da organização, o auditor interno ele começa a perceber que ele é um agente em que pese não seja cogestão. A auditoria interna não é cogestão, mas é um agente de suporte à governança, que, por sua vez, governança só funciona com gestão. Não é mágica. Governança, a gente não pode cair na polissemia das palavras e achar que é um psittacismo e que vai ser a panaceia universal que vai resolver todos os males. Não, não, não. A governança, ela acontece se eu tiver uma gestão dando suporte, que, por sua vez, eu só consigo ter gestão se eu tiver minimamente o entendimento das ferramentas de administração. Não é mágica, não é intuição, não é um exercício de adivinhação. Eu tenho que saber usar as ferramentas de administração para daí eu conseguir fazer com que haja gestão, que, por sua vez, vai materializar as entregas de uma instituição, seja pública, seja privada. Maravilhoso, né? Realmente a gente acaba incorrendo nessas dúvidas de auditoria interna, controle interno é a mesma coisa, eles fazem a mesma coisa. E não, acho que ficou bastante claro que eles têm atribuições diferentes em que pese os dois participarem desse sistema, como você colocou, né, de controle interno. Você falou das linhas de defesa, né, ao contrário do que alguns criticam aí o termo, mas a gente acabou já adotando mesmo as linhas de defesa. E aí, dentro dessas linhas de defesa, quem exerce a terceira linha de defesa? Porque a gente consegue entender um pouco a função do controle interno ali na linha de defesa. Mas e a terceira linha? É aquele sujeito que tem como missão, né, entregar uma atividade independente e objetiva de avaliação e consultoria. Veja, aí eu trago um elemento novo, o conceito de auditoria interna, que é efetivamente quem vai fazer lá a terceira linha de defesa, que é o conceito de consultoria. Se recorda que eu comecei dizendo que é uma atividade de aconselhamento? Então, tem tudo a ver com a prática da atividade de consulta, digamos assim. Só que tem alguns requisitos para prestar esta atividade. E se alguém tiver curiosidade de entender melhor como e o papel da consultoria numa atividade de auditoria, eu recomendo que pesquise um cidadão chamado Diocésio Santana. O Diocésio é um sujeito que defende muito o papel da consultoria nas
auditorias e ele tem contribuições bem relevantes nesse aspecto. E se a gente fizer um recorte, né, o Poder Executivo Federal, que é a nossa casa, né? A nossa casa. A gente não vai descer o nome das caixinhas, mas estamos todos tutelados pelo Poder Executivo. Nós temos aí voltando lá à ideia inicial do que a Constituição quis dizer, nós temos órgãos bem pontuais, com papéis pontuais, atuando de forma bem específica nessa terceira linha de defesa. A exemplo como já disse lá no início, o CGU tem essa atuação. Nós temos a Secretaria de Controle Interno da Presidência da República, que chamam de CISET, né? A CISET também atua nessa linha, né? A AGU, salvo engano, acho que ainda não criou a auditoria deles, né? A atuação nessa linha eu acho que ainda não, mas há também essa previsão. Nós temos o Bacen, o Banco Central, tem a auditoria interna deles. Nós temos os Centros de Controle Interno dos Comandos Militares, que também tem lá a comunidade setorial, as auditorias internas. Nós temos as Audins, né, que aí estão espalhadas no Poder Executivo, que atua como órgão auxiliar. Eu vou até me ousar aqui a dizer que o DENASUS, de repente, ele tem uma atuação de Audin, né, nesse caso, porque se você for dar uma analisada na forma como ele se comporta e da forma como ele foi posto na legislação, ele está como coordenador de um sistema nacional, né, de auditoria. Então, ele fica uma coisa meio híbrida, né? A saúde é tudo meio que diferentão, né? Não é igual a ninguém. Então, muito nessa perspectiva. Justiniano. Saúde não é igual mesmo, não, Justiniano. Olha lá. Siga, meu amigo, siga. E aí nós temos a CGU exercendo esse papel de supervisão, né? Quem faz, de todo mundo que eu citei aqui, quem faz esse papel de orientação normativa, quem faz esse papel de supervisão técnica, no Poder Executivo, o federal é a CGU, né? Então, ela acaba ocupando esse espaço de destaque, digamos assim. Eu achei interessante a parte que você falou, voltando na sua primeira fala, de que a gente não tem que ficar esperando as linhas de defesa que vêm depois, porque lá no órgão dos nossos primos, né, onde os nossos primos trabalham, o pessoal fala assim, não, mas deixa, vai passar na CJU, se a CJU não apontar, a gente deixa seguir. E acaba que a gente vai muito assim, pelo que, no nosso caso, a gente manda pra CJU, né, como parecerista jurídico, e a gente quase que confia cegamente no que esse parecerista vai trazer, ao invés de a gente já trazer os elementos que a gente entenda que vão trazer uma segurança jurídica para nós também, né? Eu acho que na analogia que você fez me lembrou muito o que a gente aprende lá quando a gente tira a carteira de motorista, que é a direção defensiva, né? Você não espera que os outros dirijam bem, você tem que dirigir bem por você e pelos outros. Então, na verdade, você espera que todo mundo conheça as leis de trânsito, mas você tem que ter distância do carro da frente, porque se o cara frear de pronto, você tem que ter tempo de frear. Então, você tem atitudes suas para se autoproteger. E acho que da mesma forma, no processo licitatório, você também tem que ter já as suas ferramentas de defesa dentro da sua instituição já estabelecidas e que, obviamente, as dúvidas ou as outras questões vão ser trazidas à consultoria jurídica ou assessoria jurídica, se for o caso. E a gente sempre brinca que a gente sempre aprende muito quando a gente está aqui batendo esse papo. Parece leve, descontraído, engraçado, mas a gente acaba aprendendo muito com a conversa. E você me fez refletir sobre uma questão, já nas suas primeiras falas, que eu também nunca pensei nas 3 linhas de defesa como algo que acontece paralelamente. Porque a gente é levado a pensar como filtros, né? Então eu falei aqui, aí esse segundo me pega aqui e o terceiro vem, né, e dá o conselho, né, dá o conselho. E de fato não, são os 3 trabalhando de forma preventiva e talvez corretiva, e de fato é uma coisa que eu nunca tinha pensado, já guardei aqui na cachola. Mas seguindo essa lógica, tem uma questão que, como a Bárbara disse, acontece muito nos órgãos dos nossos primos. Nem no Brasil acontece, né, Justiniano? Porque a gente sabe que no Brasil a coisa está muito bem estabelecida, a gente vê esses casos lá fora do país, quando a gente vai dar palestra lá fora, a gente é internacional, a gente vê essas questões. Mas o que acontece? Eu tenho dificuldade, às vezes, de perceber que as pessoas compreendam o controle interno das organizações, tá? Falando agora. Que eles compreendam qual é o real papel deles
dentro da organização. Eu acho que, de fato, muitas vezes eles se confundem ali da sua atuação, da sua atribuição. Então, dentro dessa lógica, para quem nos acompanha, qual é o real papel do controle interno dentro da organização? Veja, segundo os normativos, os mais atualizados, né? Porque, assim, muitas vezes a gente começa a achar que só se fala disso após a lei a 14, né? E não é o caso. Gestão de risco, a IN5 de 2017 já pedia que tivesse atenção à gestão de risco, né? Então, assim, essa ideia de você ter um controle interno atuante, ela está muito potencializada pelo foco que a nova lei deu à gestão de riscos, concorda? Concordo. Potencializou muito o papel do controle interno, que em muitas circunstâncias, em órgãos em outros países, a gente notava uma atuação protocolar de resposta ao controle externo. Sim. Uhum. Né? Mas não é... A interface ali, né, entre a instituição e o controle externo, ficava ali. Como se o gestor não fosse capaz de responder pelos seus atos. O gestor não sabe escrever o despacho dele, informando o controle externo ou até mesmo a auditoria, aquela situação, ok. Muitas vezes a gente nota esse papel, de certa forma, reduzido. Mas não, ele tem um papel adicional, né? Ele tem esse papel de dar todo esse suporte na gestão de riscos, desenvolver essas ferramentas, acompanhar a aplicação dessas ferramentas, se aproximar do gestor, tentar entender a situação do gestor, construir solução junto com o gestor, inclusive, porque eles são gestão também. Gestão. A outra linha, não. A terceira linha não é cogestão, como já dito. Né? Aquelas coisas a gente não pode também misturar as coisas. Mas quem está ali na segunda linha, é importante dizer também, sem tentar ser antipático, que é importante quem esteja na segunda linha que entenda o processo. Se você não entende, você não consegue contribuir de forma efetiva. Então, há esta necessidade de que a segunda linha tenha uma compreensão dos processos de trabalho. Se a gente for reduzir aqui tudo à contratação pública, então quem está na segunda linha tem que entender do metaprocesso. Tem que entender do planejamento. Porque é lá que vai estar a famosa, a famigerada matriz de riscos, né? Inicialmente, eu defendo até que em cada etapa tem a sua matriz de riscos. Concordo. Eu acho que cada uma tem que ter a sua. E quem está na segunda linha, inclusive, tem que dar esse suporte e até questionar, fazer essa discussão. Eu me recordo que quando eu estava na situação no pregão, que eu também fui chefe substituto da divisão de licitação aqui do MS por algum tempo, eu costumo dizer que fui o substituto mais titular, porque havia uma alta rotatividade e acabava que eu assumia. O que é que eu notei? Né? Eu notava que aqueles checklists da AGU existe para a fase de instrução, depois vai existir lá na fase de prorrogação, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Cadê o checklist da condução do pregoeiro? Cadê o dele? Quem dá esse suporte a ele? Eu me sentia ao acaso. E eu só notava o quanto eu estava sozinho quando eu recebia impugnação. E a impugnação que me alertava. A quem fazia meu risco, o fornecedor. É por conta disso que já tem acórdãos aí muito recentes dizendo que você deve admitir a impugnação intempestiva. Por quê? Porque ela tem um condão de te ensinar. Então, não feche os olhos. Admite a impugnação intempestiva, porque já que tu não teve ali uma linha, você vai me alinhar vocês, já que tu não teve uma linha de defesa, o fornecedor fez por você. Ele te alertou.
Então, suspenda esse negócio enquanto é tempo, né? Então, assim, muito nessa perspectiva. E eu consigo visualizar o papel sendo bem objetivo, o papel do controle interno atuando neste elo, que é o elo de dar suporte ao sujeito do controle primário, ao mesmo tempo que desenvolve ferramentas e institucionaliza ferramentas para que a segunda linha tenha, digamos assim, robustez, senão se torna algo um pouco que filosófico. A gente escuta bastante, às vezes, assim, relatos de quem está na primeira linha de defesa que percebe, às vezes, o controle interno sendo muito mais quem está cobrando, no sentido como se estivesse auditando, do que propriamente colaborando, né? Caminhando junto. Colaborando para o processo andar. Né? Exatamente. E aí, assim, eu sei que a gente fugindo um pouquinho aqui do roteiro, só para fins de entendimento de fato, você entende, então, que o controle interno como um gestor também nesse processo, dentro de um processo, por exemplo, tornou na etapa de planejamento da contratação. Antes de eu enviar esse TR, o processo para avaliação, por exemplo, da minha CJU, caberia o controle interno fazer uma análise antes, prévia, dessa etapa do planejamento da contratação, e somente posteriormente a isso ir para a nossa consultoria jurídica, ou o controle interno não deveria entrar nessa parte? Eu entendo que ele deve participar e não necessita nem ser como se fosse uma filinha, um depois do outro. Pode ser simultâneo, porque o olhar é um olhar diferente, né? Cada um vai ter um olhar nessa perspectiva. Então, sob essa ótica, eu entendo que deve submeter, assim, é o ideal, inclusive, que submeta, sim, só que nós temos também nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Ele vai ter perna para, de certo modo, acompanhar todos os atos. Daí a minha fala de desenvolver ferramentas e entregar essas ferramentas para que o gestor ande só com as ferramentas. Perfeito. Porque ele não vai ter essa perna revisional. E se a gente... Aí você pode rebater essa minha fala dizendo o seguinte, mas da CJU também não vai ter. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui uma linha do tempo do processo. Se um gasta 10, 15 dias, o outro gasta mais 10, 15 dias, a gente vai cair no emergencial o tempo todo. Sim, sim. E vocês conhecem essa dinâmica de que você não consegue começar e terminar uma licitação no tempo que foi idealizado, exatamente porque a licitação ela padece de fatores exógenos. Nós temos variáveis que são incontroláveis. Sim. Nós temos um stakeholder chamado mercado que ele chega tanto para ajudar como para tumultuar e desmanchar tudo, inclusive. Então, a gente não pode ficar criando etapas internas que vai dilatar mais ainda essa necessidade de aceleração no nosso meta-processo da contratação. Mas a participação não é dispensável, não. Auditando alguns órgãos que não são federais, eu já tive contato com este tipo de situação. Só que, assim, nem serve de um exemplo muito positivo, porque eu me recordo que eu estava auditando uma unidade, outro ente, não tem nada a ver conosco, mas num outro país. E aí, o que é que eu notei? Eu notei que eles estavam com um reconhecimento de dívida. Mas um reconhecimento de dívida que estava sistematizado. Deus não foi aquela coisa pontual, não foi aquela coisa que, eita, eu me socorri aqui, eu me vali aqui, mas não, já estava sistematizado. Aí você me pergunta, e o papel do controle interno aí? Nisso aí tudo? Nossa, ele estava lá servindo como um validador da nota fiscal para pagamentos sem cobertura contratual. Misericórdia. Ele mudou a realidade? Em quê? Aquele checklist dele se tornou protocolar. Então, não adiantou nada estar submetendo, mas submeteu. Por conta disso, eu defendo que é muito mais importante ter ferramentas robustas para o gestor andar sozinho com a ferramenta do que este fluxo de submissão como se ele fosse um validador de atos. Lá
lá no órgão que eu trabalho, que não deve ser nomeado, lá em Hogwarts, a gente tem uma etapa que passa por uma área dentro do controle interno, que é a área de gerenciamento de riscos. E aí, na verdade, o que eles fizeram foi mapear os riscos padrão, né? Assim, a gente tem mais de 50 riscos mapeados, e aí, a depender do processo, a gente vai elencar o risco que é daquela contratação ou não. Mas esse mapeamento foi feito por essa equipe do controle interno como uma visão meio externa, né, do processo. Porque a gente que está ali dentro do planejamento, a gente às vezes consegue visualizar riscos inerentes ao objeto, mas não consegue visualizar outros riscos, né, que também existem. Então, é uma prática que a gente faz lá. E você falou da impugnação, e é interessante porque existe impugnação bem-vinda e impugnação que é só para atazanar o juízo, né? Então, assim, eu já recebi impugnação bem-vinda que você fala, graças a Deus alguém impugnou, senão a gente teria feito uma grande bobagem. Mas tem aquela impugnação também que é só para atazanar o juízo e atrapalhar. Então, a gente também tem que ter essa experiência de saber filtrar o que é impugnação que merece atenção e merece que a gente faça alterações editalícias ou alterações dentro do termo de referência, e o que é impugnação só para ganhar tempo, para perturbar o juízo e para fazer com que o processo fique ainda mais complicado, digamos assim, né? É sobre isso. Perfeito. Bom, a questão toda nesse ponto ainda da impugnação, eu fico tendo déjà vu e fico voltando ao meu tempo, que eu respondia muito de impugnação. O que é que acontece? Muita impugnação, tanto ela quanto o recurso, já me salvou de erros crassos. Já me salvaram de alguns erros assim que, olha, se passa para desfazer. Então, é por isso que eu falei, graças a Deus fomos impugnados, né? Assim, tem... É verdade. Tem situações que a gente agradece a impugnação do fornecedor. Graças a Deus ele impugnou a gente. Agora, voltando um pouquinho para a auditoria, quais são os tipos de auditoria que geralmente são realizados? Numa dinâmica governamental, porque nós temos aí auditoria interna de banco privado, nós temos normalmente as corporações, né, mais robustas têm a sua auditoria interna, em que pese todas obedeçam aos mesmos, digamos assim, o IA, né, o Instituto dos Auditores, então assim, e lá está o IPPF, então são técnicas, padrões, certificações que as auditorias obedecem, né? A governamental também tem o rito dela, né? E na governamental nós temos um exemplo, a auditoria de contas públicas. Acho que vocês conseguem imaginar uma auditoria de contas públicas, que é aquela que checa lá as contas, né? Para assegurar uma correta aplicação dos recursos. É o que a gente mais está acostumado, de certo modo, a ver, né? E ela checa também o cumprimento de leis orçamentárias. Vamos fazer aqui uma autocrítica, né? Uma reflexão. Poxa, se eu sou um auditor de contas, estou checando ali a aplicação de recurso público, cumprimento de lei orçamentária, sob a ótica do cidadão que está lá em Gavião aguardando o carro para ir para a escola, qual o impacto? Uhum. Qual a relevância? Veja, não estou dizendo aqui que é desimportante. Eu estou aqui tentando apenas distinguir o papel, o tipo, né, de cada uma tem o seu papel. Tem essa que é de conformidade, ponto. É um tipo, né? Nós temos também aquela dos programas sociais, né? Aquela que vai checar lá se o sujeito do Bolsa Família realmente ele é legítimo para receber o Bolsa Família. A gente viu muito na Covid, né? Com o auxílio, com o auxílio da Covid. Você percebe que essa de programa social, ela já chega mais lá no... Ela não está preocupada se estava na Lua, se estava na... Não, veja, ela tem um outro olhar, né? Ela quer saber lá se aquele sujeito que recebeu é um sujeito elegível ou não, né? Nós temos também a que vocês gostam muito, né? Esse outro tipo, assim, eu devia até ter começado já com ele, a de licitações e contratos, né? Pois é. Nós temos essa, né? Que aí a gente vai checar aquela perspectiva lá da prevenção de fraudes, né? Vai ver a questão da corrupção. E o objetivo dela é apenas assegurar uma seleção justa dos fornecedores. Pum. Não é encher o saco da Bárbara Gadelha, nem tampouco da Michelle. É somente para
ver se há ali se houve ou não uma seleção justa daquele fornecedor. E aí o conceito de seleção justa de fornecedor, nós temos aí a 8.666, que morre, mas não morre, né? Temos aí a 14, temos a 14 aí que nasce, mas não nasce, e nós temos aí, mas são tantas normas, né, que nesse campo aí da licitação e contrato você tem que se adequar para acertar tudo, que olha, é difícil, viu? Mas Ainda bem que você sabe, espero que os colegas saibam também. Porque eu já tive do outro lado, né? E aí, o que acontece? Realmente é complexo, a dinâmica dos fatos, enfim, o papel aceita tudo. O papel aceita tudo. Quando a gente vai ver a realidade, não é bem assim. E nós temos a auditoria ambiental, né? Eu comecei falando da estiagem, o calor infernal, isso não é à toa, né? É consequência de alguma ação. E nós temos há esse tipo de auditoria ambiental que ela vai checar a questão de cumprimento das normas, práticas sustentáveis em projetos governamentais, ver se tem impacto no meio ambiente, se não tem. E nós temos um exemplo no Brasil muito positivo de uma ação ambiental, que é uma ação que o TCU está coordenando, chamado Climate Scan. Esse Climate Scan foca em clima e biodiversidade, como eu disse, conduzida pelo TCU, mais 196, salvo engano, instituições superiores de auditoria no mundo. Então, não é só aqui, é uma auditoria de clima que extrapola os limites do nosso país, e quem está participando e conduzindo é o nosso TCU, né? A gente assina os acordos internacionais de ações para o clima. Sim. E alguém tem que auditar se a gente está cumprindo aquilo que a gente assinou que ia fazer. Redução de gases, né? Eu brinco lá no órgão, a gente tem o PLS. Eu falo, gente, PLS não é para inglês ver, não. O PLS é para cumprir. Se está escrito PLS, pode botar no planejamento do ano que vem que vai comprar menos papel. Porque a gente falou no PLS ia comprar menos papel, então não vem querendo comprar a mesma quantidade de papel do ano passado, não. Porque a gente tem que fazer a norma bonita, assinar o papel, tirar foto de que publicou o documento, mas a gente tem que cumprir também. Então também tem que ter essa auditoria de ver se o que está escrito está sendo executado, né? Perfeito. E nós temos uma também que é muito do nosso tempo, né? É a de TI. Uhum. A de TI, e ela vai checar lá aquela questão do sistema de informação, segurança de dados, questão da proteção de dados sensíveis, temos aí um LGPD, né, uma norma relativamente recente, que mudou a forma da administração pública se comportar em relação aos cidadãos, né? E ela vai checar também a integridade das operações governamentais. Então, esses são apenas alguns exemplos, né? E a auditoria interna governamental, ela pode atacar uma gama de temas, visando a mesma coisa toda vez, né? Visando a eficácia da administração pública. Em síntese, é basicamente isso. Perfeito. Bom, a gente está começando a compreender um pouquinho mais desse universo aí, desde a primeira linha de defesa, segunda, terceira linha de defesa, que muito nos preocupa. Eu queria te perguntar, então, qual é o rito da auditoria, porque a gente precisa saber como funciona para não fazer errado. Você ri porque você tá na terceira linha, né, bonitão? Se tivesse aqui na primeira, você não tava rindo assim. O rito... Nós temos um rito, vocês vão entender com muita facilidade, porque não é nada do outro mundo, né? E é comum a todas. O que eu gostaria de consignar é que, quando a equipe chega em loco, né, o que a gente chama de in loco, ela já estudou o objeto. Ela só vai para confirmar o que ela já sabe, em tese, né? Muitas vezes você recebe lá o sujeito, aí tem todo perfil, né? Tem o bonzinho, tem o mais ríspido, tem para todo gosto. Só que ele já estudou aquilo que ele está te perguntando, né?
Então, de certo modo, ele já se apropriou daquele objeto. Por quê? Porque nós temos uma fase específica dedicada só a isso, que é a fase de planejamento, né? E nós também desenvolvemos auditoria baseada em riscos, sob dois aspectos: sob o risco do objeto a ser auditado e baseada em risco sob a ótica da nossa atuação. Qual é o risco de eu não conseguir entregar algo que tenha utilidade ao concluir aquele processo? Então, essa gestão de risco também é feita tudo nessa fase de planejamento da atividade. E aí, quando você leu o meu currículo inicialmente, tinha lá, não sei se chamou a atenção, tinha lá dizendo em um momento que eu estava como chefe lá da unidade X, em outro momento dizia que eu atuava na supervisão e na coordenação da atividade. Se a gente for fazer uma análise sobiótica da administração, alguém vai dizer, nossa, que redundância. Pô, se ele é o chefe da unidade, ele já coordena e já supervisiona. Não, aqui não. Aqui os papéis são distintos. Quando eu estou com o chapeuzinho de chefe da unidade, eu estou naquela atuação que é a atuação de qualquer chefe de qualquer unidade, aquela que está cuidando daquele gerenciamento ali, que é comum a qualquer ação. Quando eu estou com o chapeuzinho de supervisor da equipe de auditoria, aí eu estou na condição de alguém que vai supervisionar tudo que aquela equipe está produzindo. E aí aquele papel que não necessariamente é do chefe. Aqui eu tenho acumulado, mas não é o ideal. É um outro ator, né, que faz esse papel de supervisão. É o sujeito que acompanha o cronograma de atividades, é aquele cidadão que puxa a equipe para o eixo. Daqui a pouco já tem alguém divagando, vendo que não existe, aí ele vai dizer, opa, alto lá, de onde é que saiu isso aí? Então, o supervisor, ele tem esse papel. E o coordenador? O coordenador é aquele cidadão que chega aí na frente, bate na porta, se apresenta, diz o nome dele, diz o nome dos colegas, faz as comunicações, e é ele o ponto focal que o auditado tem, é o ponto de interlocução. E ele faz também a interlocução com a supervisão. Então, o coordenador, normalmente, ele conversa com o supervisor, e isso não impede que essa conversa seja feita com toda a equipe. Pode ser feita com toda a equipe, mas, a depender da situação, tem assuntos que basta ser tratado, o supervisor, o coordenador faz o encaminhamento, o coordenador replica para a equipe e dá o andamento. Então, o planejamento consiste, inclusive, na definição dessas componentes. E aí vem o meu papel de chefe, que é o papel de definir isso de acordo com o perfil de cada um. Pelo que eu andei pesquisando aí, suponhamos que vocês fossem uma equipe, sei lá, uma equipe que eu fosse o chefe da unidade. Eu ouvi dizer que Bárbara Gadelha saca muito nessa questão de biodiversidade, né? Doutora e tal. Bióloga. Óbvio que aí, se eu fosse fazer uma pesquisa de biodiversidade para entender lá o perfil dos animais do semiárido baiano, o que é que predomina, o que é que não, né? Lá o meu bioma caatinga, eu ia colocar a doutora Bárbara Gadelha para coordenar essa equipe. Porque ela tem intimidade, ela não necessita ser especialista pontual no bioma caatinga e sua biodiversidade, mas ela tem alguma intimidade com esse tema. Do mesmo modo, se eu fosse discutir questões de legislação trabalhista, questão lá daquela planilha, famigerada planilha de custo, se eu estivesse auditando contratos demo, eu ia colocar a doutora Michele para coordenar a minha equipe. Ou talvez a Bárbara para coordenar, porque ela é multifuncional, e a Michele para supervisionar, para puxar para o eixo, né? De certo modo. Dito isso, a gente avança para uma outra etapa, que é a etapa que vai a campo, que nós chamamos de fase in loco, né? É aquela que bate aí, chega, se apresenta, conta o caso, faz as perguntas e colhe o que tem que colher e volta. Deixa a gente desesperado. Só que antes dessa ida, não é uma condicionante, não é algo sine qua non, mas normalmente a gente manda um documento chamado comunicado, né?
E nesse comunicado, a gente já pede um rol de informações. E aí, o que é que a gente recomenda? É que não omita, né, as informações. Não dificulta o trabalho do auditor, né? Porque ele vai descobrir, não é verdade? Pelo que eu entendi, ele já até sabe, a coisa é muito pior. Eu não caio em contradição, não. Então, enfim, a gente manda esse comunicado, avisa, vai, não toda vez vai chegar de surpresinha, não, normalmente vai avisar antes, vai fazer a visita, faz a inspeção física. Quem vai em unidade hospitalar faz muita inspeção física. Quem está aí auditando terapia renal substitutiva está fazendo muita inspeção física, né? Quem está auditando esse Previne, que é um pagamento por desempenho da atenção primária, também tem feito algumas visitas. Quem fez SAMU também faz essa inspeção física, faz toda essa parte, digamos assim, mais braçal da atividade. Aí você volta com esse conjunto de evidências e parte para a redação, né? Quando você vai escrever ali os seus achados. É enviado um preliminar, o auditado vai se manifestar a respeito desses achados. Diante dessa manifestação, a equipe vai analisar as justificativas, pode ser que acolha, pode ser que não acolha, e vai encaminhar o relatório final, com as recomendações. Neste ponto é que está o maior desafio do auditor. Porque esta recomendação que ele vai dar ao auditado, ela tem que atender a tantos requisitos, ela tem que ser monitorável, porque depois ele vai ter que voltar lá para ver se ele está fazendo, né? Então, não pode ser algo que não seja passível de ser monitorado, né? Ele tem que avaliar se há uma relação de custo-benefício. Eu não posso também recomendar coisas que não têm relação de custo-benefício. Eu tenho que levar em conta as alternativas dadas pelo auditado. Eu não posso achar que a minha recomendação é que tem que ser, não, ele pode me dar uma alternativa para resolver aquela mesma situação. Eu tenho que levar isso em conta, né? E tenho que fazer também uma recomendação que seja direcionada, ela não pode ser vaga, né? Ela tem que ter significância e ela tem que ter um tom positivo. Não pode ser um tom professoral. Eu não posso chegar lá para dar aulinha ao auditado. Não, não é isso, né? Então, ela tem que ter um tom positivo. Também não posso chegar lá negativo. Não posso encaminhar uma recomendação negativa. Eu tenho que encaminhar uma recomendação com um tom positivo. Senão, sabe o que é que vai acontecer? Ele não vai atender. Ponto. Simplesmente isso, né? E aí, quando acontece esse tipo de situação, esse tipo de inconveniente, você tem aqueles relatórios extensos que, pela própria extensão, ele se defende do risco de ser lido. Ninguém vai ler. Então, é basicamente isso. E uma confusão enorme que há também, até na nossa atividade, pela sensibilidade do tema, que a gente tem que estar dizendo isso toda vez, e nós dizemos isso a algumas autoridades, que é o seguinte: olha, a auditoria, ela não é um ato que vai preparar um inquérito policial. Ela não é um ato que vai embasar uma investigação ou não é ato preparatório. Muitos confundem e quer que a gente, de certo modo, atue como se fosse produzir um ato preparatório. Não é o caso, né? O objetivo realmente é um outro objetivo, como foi dito lá no início, que é aquele objetivo de apoio e suporte. Olha, eu não conheci esse rito todo, apesar de já ter passado por algumas auditorias, mas a coisa é bem pior, porque vocês já sabem o que vocês estão procurando. Então, eu achava, na minha inocência, eu imaginava que vocês viam algum tipo de risco e que vocês vinham só para nos ouvir mesmo, mas que não tinha todo esse preparo, esse estudo. O que também traz segurança, porque se vocês estudaram, de certa forma, vocês já sabem meio que o que vocês vão encontrar, vocês estão querendo só, de fato, validar. Acho que, inclusive, a sua fala corrobora bastante com a nossa próxima pergunta, né, Bárbara Gadelha? Pois é, eu vou fazer uma pergunta agora que eu acho que é o que todos os auditados aqui sentem. Por que as pessoas têm tanto medo da auditoria? Será que você sabe, querido auditor, por que a gente tem tanto medo de vocês? Por que é destemido?
Ele ria. É porque falta letramento emocional. Dos auditores ou da gente? O que é que acontece? Ó, o gestor, o doutrinador e o controlador, entenda também como auditor, eles são atores, né, que vivem em mundos totalmente opostos. Vivem em um mundo totalmente oposto. E o ideal é que se aproximem da realidade, para evitar esse um ver o outro como um agente do caos. Não, não. Um ver o outro como alguém que vai chegar. Nós temos que, de certo modo, que romper com essa visão, que é uma visão que pesa negativamente sobre a nossa atuação, que é uma atuação tão empática e simpática, né? Que chega a que é um rótulo, de certo modo, até injusto, né? E eu costumo dizer também que a auditoria ela tem que se comportar como um elefante numa loja de cristais, né? Então, assim, eu tenho que chegar com cautela, com cuidado. Quando eu digo cautela, eu não estou falando aqui, eu não estou encarnando alguém da comissão de ética que vai dar liçãozinha de urbanidade, de bons modos e costume, não. É cautela com o objeto mesmo, porque quem entende da dinâmica é quem quem entende mais do que ninguém daquilo é o gestor, é o executor. Então eu tenho que ter uma certa sensibilidade, até porque eu posso dar direcionamentos equivocados. Uhum. Tem esse risco. Então, por conta disso, eu costumo dizer que tem que se comportar como um elefante numa loja de cristais. Tem que, pisar com calma, né? Só que enquanto isso não acontece, a visão fica turva, né? E a realidade se torna um pesadelo em que as pessoas acham que vão ser punidas. E nós temos também ainda alguns perfis que está muito na lógica da glosa, né? Está muito na lógica da devolução, da punição, da responsabilização. Só que nem tudo é passível disso tudo. Nem tudo é passível disso tudo, então vamos com calma, né? Normalmente, quando você conclui um trabalho, você tem dois encaminhamentos. Você identifica ali, impropriedade formal, que aquilo você resolve isso saneando os autos, você resolve isso mitigando riscos, né? Com controle preventivo, com capacitação, e você tem aquela irregularidade que causa dano, ponto. Esses são os dois caminhos quando você conclui a atividade, né? E aí você tem os encaminhamentos a fazer, você comunica ao MP, você comunica ao TCU, você comunica à unidade finalística, quem atua em alguns segmentos comunica aos conselhos, né? Então, assim, faz parte do rito essa comunicação final após uma atividade, né? Outra questão também é a dificuldade que o auditor tem, às vezes, de elogiar as boas práticas. Tem que ser elogiado as boas práticas, né? Um exemplo que eu até comecei lá no início da minha fala, eu toquei nesse assunto em forma de gracejo, mas nesse evento aí do Rio, quando a Bárbara Gadelha me antecede, que ela chega lá e começa a lecionar, aí eu começo a repensar se tem como eu voltar para Brasília antes de apresentar. Eu vou voltar? Eu Não desisto disso? Tem como? exageremos, né? Tem como desistir enquanto é tempo? Porque o que é que acontece? Porque, assim, qual é a mensagem que passa, né? No caso de vocês, como exemplo, é de alguém que entende do objeto. Na hipótese de auditar um objeto em que haja uma atuação destacada do gestor, qual a dificuldade em reconhecer? Uhum. Qual a dificuldade, inclusive, de recomendar que seja replicado como boa prática? Ou seja, só vale se tiver errado. Se não tiver errado, eu sair derrotado, é isso? Não, não é isso. Então nós temos que dar uma mudada
né? Reconhecer, elogiar o trabalho do auditado também. Então, assim, isso é uma construção, a gente tem que sair de um viés policialesco para um viés mais de construção coletiva, né? E se nada disso que eu estou dizendo aqui for feito, se não houver, de certo modo, esta sensibilização, a atividade de controle vai acabar inibindo a inovação. Vai inibir a inovação, né? E ao inibir a inovação, como é que vai ficar, então, uma novidade que está na moda? Quando eu digo moda, não é de forma jocosa, é no sentido estatístico do que mais se repete. Como é que a gente vai conformar uma encomenda tecnológica? Né? Porque a encomenda tecnológica é aquela compra direta de serviço, de pesquisa, de desenvolvimento, para obtenção de uma solução que existe um risco tecnológico. Uhum. E esse risco tecnológico é exatamente a incerteza de que o objeto demandado, que requer uma aplicação inédita, né, vai dar certo. Porque aquele processo ainda não está amadurecido. Quer dizer, então, que se o gestor tenta e dá errado, forca nele? Qual deve ser o papel do controle nesse caso? Ele tem que ter uma visão de que o esforço é tão importante quanto o resultado. Parece poético, né? Mas, se não agir assim, com esta percepção, vai acabar inibindo a perspectiva de inovação, né? Em pesquisa científica, a gente fala que a ausência de resultados é um resultado. Que você se esforçou, você fez toda a metodologia e faz parte da publicação. Inclusive, a gente, né, porque eu era orientadora, a gente, inclusive, incentivava a publicação de ausências de resultado para que outras pessoas não repitam esse experimento que deu errado. Porque aí, pelo menos, já tem ali descrito que deu errado. Ó, gente, não faz não, que isso aqui não dá certo, não. Vai por outro caminho que esse que eu fiz deu errado. É a mesma coisa, né? Ainda que ele tenha tentado fazer uma inovação e essa inovação não tenha dado certo, que ela seja valorizada para que, a partir dali, a gente tire um bom resultado, né? E faça alguma coisa além. Inclusive, o contratado, ele tem que ser pago pelo esforço. Ele vai ficar sem receber porque não deu certo? É isso. E aí, como fica, então, a contratação de uma startup? Entendeu? Então, assim, temos que dar uma repaginada aí, mudar algumas perspectivas. E aí eu percebo que o TCU, que é o que puxa esse carro, ele tem feito alguns movimentos nesse sentido, né? Tem até tem um site, né? Que ele montou lá umas trilhas para inovação. Uhum. Nesse site, né? Que é o Inova CPIN. É o inovacpin.org, né, que é uma parceria do TCU com o MDIC e com a Agência de Desenvolvimento Industrial, e disponibiliza duas trilhas, uma de planejamento e uma de instrumentos, e tem lá como se fosse um toolkit, um passo a passo para o gestor seguir quando ele quiser inovar. Então já é vanguardista, né? Já é algo que está dizendo, olha, gestor, pode tentar inovar que você, pelo menos, assim, nós vamos repensar se não der certo. Perfeito. Você falou tanta coisa só nessa fala que me remeteu à minha experiência enquanto gestora, né? Porque é isso que você falou. Na verdade, a grande maioria dos servidores que estão em qualquer área, né? Seja da primeira linha, segunda, terceira, enfim. Mas falando aqui da primeira linha, a grande maioria são servidores que estão tentando fazer dar certo. Então, muitas vezes, quando há erro de falha, né? Não é aquele erro, né, intencional, ou que tem alguma questão de ganho próprio ali envolvido. Muitas vezes é falta de capacitação, de entendimento, ou até de muito trabalho, enfim. E aí, esse receio que a gente tem de ser penalizado faz com que a gente realmente trave diante de grandes oportunidades. A gente falava
fala muito aqui nos episódios que a nova lei de licitações e contratos, ela é sim uma inovação, mas que ela vai depender muito mais da gente, de como a gente vai conduzir tudo que ela representa, né? Todo esse olhar mais flexível, mais dialógico, voltado para o resultado de fato, mas isso depende da gente. E se a gente tiver medo de inovar, ela vai ser mais do mesmo. Então essa perspectiva de que a gente pode errar, né? Mitigar os riscos de tudo que você já trouxe aqui pra gente, dá esse respiro de que quem estiver aqui nos olhando saberá dar proporcionalidade aos atos que a gente cometeu, porque na prática a grande maioria de nós tem muito medo de ser responsabilizado, essa é a verdade. Você falou das trilhas do TCU, tem uma trilha que inclusive eu tava pesquisando aquele dia que eu fiquei brincando de diálogo competitivo. Eu pesquisei, inclusive, a trilha do TCU. Eles têm uma trilha para o diálogo competitivo, que é uma das inovações da lei, que até agora eu não consegui ver ninguém que tenha feito, para eu saber como é que eu consigo, que eu quero brincar disso. Mas é sobre isso. A lei traz essas possibilidades de inovação e essa trilha do TCU, ela te dá um direcionamento ali. Você cria de acordo com a sua necessidade, mas pelo menos tem um direcionamento ali. Na saúde, né, nessa dinâmica que a Constituição prometeu de fornecer saúde para todo mundo de forma universal, integral e com equidade, um desafio assim descomunal, né? Nós temos eu costumo dizer que é uma tecnologia gerencial, né, que também não é nova, mas até hoje ainda causa muito debate, né? Lá em 95, eu falo aqui algumas datas, as pessoas vão achar que eu sou, mas não, eu sou jovem, eu nasci junto com a Constituição. Lá em 95, com a reforma gerencial, né, com o advento da publicização, que não tem nada a ver com a publicidade, a publicização, ela colocou a possibilidade de entidades do terceiro setor atuar em saúde e educação. Dizendo de outro modo, colocou o seguinte, olha, saúde e educação não é exclusivo do Estado. Pode ter, sim, a atuação de terceiras, né? E a reboque dessa devolution, como eles chamam, veio um fenômeno chamado contratualização, que não é contratação. Trabalhando sobre isso hoje. Pois é, que não é contratação. E essa contratualização, o que acontece com ela? Ela está relacionada a uma negociação interna, que pode ser de um órgão ou entidade de um mesmo ente. Ou ela pode estar relacionada com uma negociação externa, que pode ser de outro ente ou com um privado. Olha a embolada da questão. E ainda exige um ambiente que não é um ambiente de competição, como está lá na contratação, que eu tenho um planejamento, licitação, né? Aí vem a Michele ensinar como fiscalizar. Né? Não é o caso. Aqui é um contexto de ajuste, né? É algo que tem que ser consertado, não é nem com S, é consertado com C, é uma concertação e consensualidade, né? Só que, o que é exigido? É exigido desempenho. É exigido do contratualizado, né, que ele alcance os objetivos comuns. Aí você vai me dizer, mas não envolve pagamento? Em regra, diz que não envolve pagamento. O que vai envolver é incentivo administrativo, incentivo fiscal, via imunidade, via isenção de impostos e taxas. Né? Dizendo de outro modo, não há uma compra de serviço, nem uma delegação de competência, e sim a busca bendita da consensualidade. Tudo isso em cima dessa perspectiva de digamos assim, de um desempenho, e a pergunta é um desempenho melhor do que o Estado teria se ele estivesse prestando diretamente? Aí a auditoria é chamada para fazer essa avaliação. Aí vem o papel do auditor interno na contratualização, para fazer esta avaliação objetiva e independente.
Bom, seu fã-clube não errou quando disse que esse episódio seria sensacional. Porque passou rápido, tudo que é muito bom passa rápido, a gente já tá chegando aqui ao final da nossa conversa. Como eu disse, eu aprendi demais. Tô até mais tranquila agora em relação aos queridos auditores. Quando eles baterem lá na porta, serão muito bem recebidos. Vou falar tudo direitinho. E agora mais tranquila sabendo que o papel aqui é muito mais consensual do que propriamente para penalizar a gente. Eu queria aproveitar, então, e pedir uma dica de ouro. O que você deixaria aqui de recado para quem você quiser, para a primeira linha, para a segunda, para a terceira ou para ambos? Qual é a dica de ouro de Justiniano Neto? Para ambos. Para ambos e todo mundo. É muito na linha de tudo que a gente discutiu aqui, de tudo que tem se discutido muito, na linha do riscos, né? É dizer a todos, inclusive mais direcionadamente ao gestor, que ele não tem aversão a riscos, e sim uma adequada gestão de riscos. E que ele não aguarde o acaso protegê-lo enquanto estiver distraído, não. Ele faça uma adequada gestão de risco. Eu costumo dizer também que é importante cortar os atalhos. Se o atalho fosse bom, seria caminho, né? E aí, quando a gente começa a pegar muito atalho, a gente acaba exponenciando os nossos riscos. É importante dizer também, só para finalizar, que a gente fica falando de gestão de risco, mas a administração tem que ter consciência de que não há alocação de risco grátis. Não há. Não pense que quando o contratado aceita fazer aquele depósito da conta vinculada, que aquilo ali é uma concessão, ele é um abnegado. Não há alocação de risco grátis. Então, quanto mais formos estar exigindo essa questão de risco, é importante entender que isso também tem um custo. Ele tá precificando tudo, né, Justiniano? Não tem jeito, o pessoal acha que... Com certeza. É isso, muito, muito bom receber você aqui, Justiniano. A gente sabia que a gente ia se divertir bastante, porque a gente se diverte muito com você fora das telinhas aqui, a gente aprende muito brincando com você. Você, de fato, é pra gente já um amigo querido, que a gente tenha outras oportunidades de nos encontrarmos, não somente aqui no Pode Licitar, mas presencialmente. Quando você estiver no Rio, será muito bem recebido aqui por nós. Quando a gente estivermos aí em Brasília, adoraremos tomar um café aí com você, tá? Aproveita. O convite está feito, caso venham aqui a capital de todos os Brasis, não hesitem em me contactar, a gente toma um café sim. E para fechar, eu vou citar Guimarães Rosa. Ele diz que o real não está no início nem no final, está na travessia. E nós estamos o tempo todo numa eterna travessia e tentando viver essa travessia da melhor forma. Daí tentar colocar um pouco de humor para suportar a realidade do dia a dia. Para suavizar, né, essa caminhada, para suavizar esse caminho. Muito bom, Justiniano, te encontrar novamente, como a gente falou aqui no início. A gente se conheceu num evento promovido pelo AudSUS, em que a gente teve a oportunidade de conhecer mais de perto o trabalho de vocês, e tudo isso que você colocou aqui pra gente ficou muito claro naquele evento, né, da gente aprender a gerenciar os nossos riscos, mapear os nossos riscos. Então, é só agradecer mesmo pela oportunidade que o evento trouxe de conhecer pessoas maravilhosas como você. Mais uma vez, agradecer pela sua presença aqui. E a gente se vê aí ainda, espero que não nos auditando. Mas... Não, de maneira alguma. Justiniano, como que as pessoas que gostaram de ver você aqui fazem para te encontrar nas redes sociais, conhecer um pouquinho mais da sua história, que é tão bacana e tão bonita? É justiniano.neto, né? Lá no Instagram é Justiniano Neto, só tem um. Então, não há risco de ser confundido. Bota lá, justiniano.neto, vai chegar até mim, com certeza. Você disse que a sua mãe não tinha mitigado alguns riscos, mas em relação ao seu nome, ela foi precisa. Sim, porque é o nome do meu avô, e aí citar a minha mãe, assim, não citar o contexto familiar acaba sendo, de certo modo,
injusto. Então, assim, muito do que eu sou hoje, inclusive, começa desde quando eu herdo o nome do meu avô, né? E eu fui criado por vó, né? Em que pese eu tivesse o meu pai e a minha mãe convivendo ali pertinho, mas de fato eu fui criado por vó, é menino de vó, mas é até complicado dizer menino de vó, porque na Bahia estão fazendo alusão à música Menino de Vó em apologia à violência policial, mas eu sou um menino de vó, independente dessa questão da música aí. Bom, quem quiser então encontrar o Justiniano, ele deixou aqui, Justiniano Neto. Aliás, Justiniano tem muito material bacana. Eu tive a oportunidade de ler alguns artigos que estou apaixonada pelos textos de Justiniano. Já disse até que ele tem que continuar escrevendo mais, muita coisa bacana, muitas questões importantes e necessárias que ele coloca. Que a gente precisa falar mais sobre isso, então não deixem de seguir o Justiniano e nos acompanhar aqui no Pode Licitar e demais redes sociais em que a gente divide sobre licitações e contratos de forma leve e descontraída. Muito obrigada, querido, pelo aceite, foi uma honra te receber aqui. Muito obrigado, tamo junto. Obrigada, Justiniano, e obrigada a vocês que ficaram com a gente até aqui. Tchau, tchau, até a próxima. Até breve.